A primeira agência que eu trabalhei, eu tinha uma função que era agendar ali e realizar alguns anúncios de tráfego pago no Facebook Ads, no Meta Ads, que na época era só Facebook Ads, hoje é Meta Ads, mas até aí tudo bem. O problema é que os anúncios funcionam assim, para você que não está familiarizado com a ferramenta. Quando você vai escolher o objetivo do anúncio, ele tem dois tipos de objetivos que você pode escolher lá dentro, principalmente na hora que você chega na programação desses anúncios. Se o anúncio vai ser vitalício, eu vou pegar um exemplo aqui de R$300 durante todo o período da campanha, 7 dias, né, os 300 diluídos nesses 7 dias, ou se ele vai ser diário. Por exemplo, se eu colocar R$300, esses R$300 serão diluídos no dia. Acho que você já está entendendo onde que eu estou querendo chegar. O jovem aqui inverteu essa ordem e colocou R$300 para ser gasto, para ser investido em apenas um único dia. Para minha sorte, esse criativo estava alinhado ali com o objetivo daquele post que a gente definiu lá no começo, na hora da parte de criação, e o cliente, depois de um tempo, ele viu que teve mais interações, né? Porque com o aumento de verba teve mais interações e até mesmo trouxe mais leads, e decidiu, num futuro, aumentar a verba. Mas eu não escapei de levar uma fumada da minha chefe, que foi uma coisa bem gostosa de se viver naquele momento. E esse foi o primeiro de alguns perrengues que eu já passei em minha carreira de social media, e no vídeo de hoje eu trago alguns perrengues que eu já passei na minha carreira de social media e também trabalhando com marketing. Mas antes disso, social media, Marcos aqui, e aqui nesse canal eu trago conteúdo descomplicado e criativo para o social media decolar a sua carreira. O segundo perrengue é um pouquinho mais complicado. Lembra que eu prospectei o cliente, eu falei com o cliente, eu marquei a reunião com o cliente, e na hora de fazer ali aquela primeira, né, colhi o briefing, tudo certinho, que nem eu passo para vocês aqui com o comercial social media, e na hora que eu fui fazer a apresentação lá na sede do cliente, ou seja, em loco para o cliente, simplesmente na hora que eu fui dar um comando eu fui apagar alguma coisa, e essa alguma coisa que eu apaguei foi a minha apresentação comercial. Você não ouviu errado, eu apaguei a minha apresentação comercial, minha proposta comercial, na hora que eu estava para apresentar para um cliente que quase não tem tempo para atender, porque a gente sabe que o tempo hoje é a coisa mais escassa nas nossas vidas, e simplesmente eu quase perdi esse cliente. Eu espero de coração que você não passe por isso, que você consiga ser organizado. Hoje eu tenho totalmente essa organização comigo, enraizada dentro de mim, por motivos óbvios. E sim, esse cliente eu consegui fechar depois, né, que eu tive que conseguir fechar outro dia para poder fazer essa apresentação, e eu consegui fechar esse cliente, graças a Deus. Outro perrengue que eu passei foi quando eu comecei a subir lá para 2021, eu comecei a aumentar o valor da minha urgência, porque eu já estava começando a fechar bons clientes, e estava deixando, sabe, aqueles clientes que você sabe que ainda não tem o potencial para poder alavancar e usar como case para, né, fechar clientes do mesmo patamar. Então eu comecei a dizer não para alguns clientes pequenos e comecei a fechar os chamados clientes médios dentro da minha urgência. Simplesmente eu cheguei e falei, olha, no momento que você está agora, com o seu orçamento bem contido, com tudo aquilo que você está em questão de empresa, ainda o cliente faltava algumas organizações, eu falei, acho que é melhor no futuro a gente se encontrar, a gente voltar a fazer esse trabalho, ou pra gente voltar, não, pra gente começar a fazer esse trabalho, porque agora vai ser um pouco complicado, não vou conseguir te atender do mesmo jeito que eu atendo um cliente X. Beleza. Isso passou. Depois de um tempo, eu fui fazer uma primeira reunião com um cliente que foi indicado. Esse cliente foi indicação de um cliente que eu já atendia, mas até aí tudo bem, fui fazer aquela primeira reunião de briefing, sabe? Aquela que eu sempre falo para vocês fazerem. Quando eu abri a porta, tenta adivinhar quem era o responsável pela essa empresa. O gerente da empresa que eu fui fazer a primeira reunião. Exatamente, o próprio Gajo, vamos falar com o em português aqui. Ele era o gerente comercial da empresa, só que ele estava abrindo a pequena empresa dele e ele procurava alguém para poder startar esse comecinho nas mídias sociais. E aí ficou aquele clima gostoso, né? De quando você faz uma ação merda e precisa ali tentar reparar alguma coisa. A diferença é que eu não fechei esse cliente. Acho que por motivos óbvios eu não fechei esse cliente, né? Claro, tipo, como a gente tá falando de perrengues, aqueles perrengues clichês de tipo, postaram um post que era para entrar na conta do cliente X, no cliente Y, montar a pauta de uma reunião para um cliente, sendo que a reunião era com outro cliente, sim, eu já fiz isso, e na hora você tem que enrolar, é uma das coisas mais difíceis do mundo. Mandar o plano de conteúdo de um cliente para outro cliente, e aí fica aquele climão, deixa até te contar. Não, e aqui eu tenho até uma coisa para contar. Eu lembro que na última agência que eu trabalhei, a gente atendia um hotel e atendia um centro cristão, vamos colocar assim, uma igreja evangélica. Você já tá entendendo que esse plano de conteúdo foi para cá e inverteu as coisas, né? Então imagina o climão que ficou. Mas esses perrengues são mais tradicionais, então eu acredito que a maioria dos social media deve ter passado por isso, profissionais de marketing também. Esse foi o vídeo de hoje para trazer ali os perrengues, para vocês verem que todo mundo passa por um perrengue, todo mundo sofre na carreira de social media. Eu peço para que você deixe o seu aqui embaixo, se você passou por algum perrengue desse, ou se passou por algum outro perrengue.
Outra coisa que eu quero falar para você também é que aqui na descrição tá o link para os meus treinamentos, que tudo sobre criação de conteúdo, para você que deseja intensificar a sua criação de conteúdo de um modo criativo. Tem meu curso de social media também, tem ali também a minha mentoria para as social mídias, tá tudo aqui na descrição, peço para que você dê uma olhadinha. O vídeo já ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido, até o próximo, tchau.